Olá, irmãos, graça e paz. Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu queria fazer uma complementação do outro vídeo, né? Do vídeo anterior, do Atenda ao Seu Chamado. O que acontece? Esses dias eu vinha me sentindo meio pesada, né? Um sentimento de pesar, se eu estava sendo útil naquilo que Deus me chamou, se aquilo que eu estava fazendo realmente estava edificando a vida de outras pessoas. Porque muitas vezes, né, a gente fica tão, eu não vou nem dizer esperando a aprovação dos homens, mas às vezes quando a gente não tem um retorno tão positivo, ou um retorno qualquer que seja, né? Porque eu não falo só por mim, eu falo por várias pessoas que fazem coisas para edificar, que trabalham para o reino e fazem isso com sinceridade de coração, não porque estão sendo obrigadas, não para prevalecer ou se sobressair em cima de outras pessoas. Mas a gente fica em dúvida às vezes se a gente realmente está edificando, se aquilo está servindo, se aquela forma que a gente está fazendo é correta, porque eu acredito que aquelas pessoas que têm temor à palavra de Deus, né, que tem temor de fazer as coisas de Deus corretamente, essas pessoas elas ficam sem dúvida, né? Assim como eu fiquei, porque é uma responsabilidade muito grande e não é o teu nome, não é só o teu nome. Não é óbvio que quem vem aqui e fala a palavra de Deus e fala qualquer outro assunto está se expondo. Mas mais do que expor a minha vida, eu estou expondo o nome de Deus. Então tem que ser uma coisa com ordem, com decência, com responsabilidade. Então eu estava me questionando, né? Senhor, será que eu estou edificando mesmo? Será que tem que ser dessa forma? Será que as pessoas estão conseguindo acompanhar e tal? Porque eu tenho um grupo de estudo bíblico que eu posto o estudo semanalmente e tal, e a gente às vezes faz propósito e outras coisas. E eu tava me questionando, porque às vezes eu faço e às vezes eu deixo até de fazer coisas na minha casa, né, na minha rotina, no meu dia a dia, no meu trabalho, para poder estar cumprindo com aquilo dali, porque porque Deus me chamou para fazer aquilo, primeiramente, porque a gente não faz nada, né, assim espontaneamente, a gente sempre é impelido pelo Espírito, né? E eu comecei a me questionar acerca disso. E eu falei, mas Senhor, eu vou continuar fazendo dessa forma, e eu só vou mudar a forma de fazer, ou só vou mudar o que eu estou fazendo se o Senhor me disser que é para mudar. Porque isso, tudo que eu estou fazendo porque o Senhor me impeliu a fazer. E quando eu falei dessa forma, né, eu falei realmente com sinceridade, porque por mais que a gente tenha um combinado com pessoas, né, que seja, o meu primeiro propósito é agradar a Deus, não só agradar, mas obedecer, né? Obedecer, porque como vai dizer em 1 Samuel, Deus ele não se agrada mais dos sacrifícios do que da obediência. Você primeiro tem que obedecer a palavra de Deus e não só ficar se sacrificando, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, e quando Deus fala algo com você, te dá um direcionamento, você não atender. Né? Deus, você tem que obedecer. A obediência para Deus é algo fundamental. Então o que acontece? Eu tava com um sentimento de pesar, né? E eu orei naquele dia, porque eu me questionava se aquilo realmente estava edificando. E não se aquilo que eu estou fazendo edifica, porque eu tenho certeza que estudo bíblico edifica, tá? Porque você conhecer isso aqui não tem preço. Não tem preço. Isso aqui é o manual da vida. Isso aqui é o manual da vida. Se você quer agradar a Deus, está aqui. Se você quer saber como desagradar a Deus, também está aqui. Se você quer saber como ser bem-sucedido, está aqui. Se você quer saber como criar seus filhos, está aqui. Se você quer saber como ser bem-sucedido no seu relacionamento, seja ele o seu matrimônio, né? Seja ele relacionamento no seu trabalho, de você para o seu patrão, todos os tipos de relacionamento estão aqui, tudo está aqui. Então, esse aqui é o manual da vida. Então, eu não me questionei se isso aqui edifica.
eu me questionei se estava edificando, se estava alcançando quem precisava alcançar. E pela manhã eu gosto de sentar na minha porta, no sol. Eu adoro sentar no sol. E aqui onde eu moro é como se fosse um sítio. Eu moro em Portugal. Aqui é chamado de Quinta. E aqui tem muitos pássaros, porque tem muitas árvores frutíferas e pronto. E eu sentei ali na porta e eu amo esse barulho dos passarinhos, de estar fazendo devocional sentada ali. E nesse dia tava muito silêncio, tava um silêncio ensurdecedor, um silêncio que chega a estar tão fora do normal que você até se questiona. E eu falei assim, nossa, hoje tá um silêncio, Senhor. Hoje tá propício para o Senhor falar comigo. Falei desse jeito porque eu converso com Deus o tempo todo. E continuei lendo a minha Bíblia. E no que eu estou fazendo a leitura da minha Bíblia, eu comecei a ouvir um barulho de cabra. E aí eu falei assim, ué, cabra? Porque o pessoal aqui tem plantação, não costuma ter esses rebanhos, né? Aonde tem rebanho é um pouco mais afastado aqui da minha casa, cerca de 1 quilômetro, que são onde tem as fazendas aqui para baixo. E aí sim as pessoas têm rebanhos, né? E só que eu lembrei que tem uma vizinha minha, que ela mora aqui, mas que ela tem uma fazenda e que ela tem um rebanho de cabras, né? E que ela vende leite de cabra, queijo de cabra, e tem um senhorzinho que pastoreia esse rebanho. É o funcionário dela. E às vezes, no fundo do meu terreno aqui, desse terreno que eu moro, ele tem um bosque. E às vezes esse senhor leva essas cabras para pastar nesse bosque por aqui, mais pro fundo. Tem um bosque, tem um campo, então ele leva essas cabras para lá. E aí eu lembrei disso na hora, quando eu ouvi esse barulho de cabra. E aí eu olhei para trás e aqui em cima tem um caminho entre esse terreno e um outro, que tem mais à frente. Tem esse caminho que dá pro bosque. E aí eu vi. Ele foi passando, ele foi lá na frente. E no final, vinha 2 cães. E nessa hora, Jesus falou para mim, eu sou o bom pastor. Eu conduzo as minhas ovelhas. Eu protejo as minhas ovelhas. Eu oriento as minhas ovelhas. Mas eu preciso dos meus auxiliadores. E aquilo tocou profundamente ao meu coração. Tocou profundamente ao meu coração. Porque eu tava na noite anterior com o coração pesado e me questionando de verdade se edifica, né? Se estava edificando, se estava sendo entregue. E aí Jesus foi falar para mim que ele é o bom pastor, mas que ele precisa dos seus auxiliadores. E eu achei maravilhosa a forma como Jesus falou comigo, porque foi uma forma tão simples. Uma coisa, um acontecimento do dia a dia. E é assim que Deus fala com a gente. É você lavando uma louça, você arrumando uma casa, você fazendo qualquer coisa. O problema é que hoje em dia a gente tem terceirizado tanto ouvir a voz de Deus pela boca das pessoas, que Deus às vezes fala com a gente, tá o dia todo tentando falar com a gente e não consegue. Porque a gente não se debruça para ler, a gente não para ouvir, a gente não busca onde a gente deve buscar. Porque Deus, ele tem os seus meios de falar com a gente. A gente não pode limitar a forma de Deus falar conosco. Não é só através da boca de profeta, não é só por revelação. Deus, ele fala o dia todo com você, o dia inteiro. Mas ele só se comunica com aqueles que se comunicam com ele de volta. Conhecer a Deus é uma via de mão dupla. Você vai, ele vem, você vai. Não é só você ir, falar e tchau. Você tem que ter o teu tempo de conversa com Deus. De oração, de intimidade, de secreto. E é nesse tempo de secreto que Deus se revela para nós. É nesse tempo de secreto que a gente forja, uma intimidade com Deus. Então nós não podemos limitar as formas de Deus falar conosco. Deus fala com a gente na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Só que só vai ouvir a voz dele aqueles que reconhecem. E a palavra que eu quero deixar para vocês está lá em João 10, do 11 ao 18. E diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Você já parou para pensar quais as qualidades que Deus viu em você para te chamar? Que você mesmo não enxerga quais são essas qualidades? Porque Deus não trabalha com qualquer um. Se a gente parar para olhar a história de Davi, ele era um improvável, ele era pequeno. O pai dele desprezou ele quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel. O pai dele, o próprio pai, Deus mandou chamar ele lá no campo. Se ele está te chamando, Deus viu alguma coisa em você. O próprio Samuel fala para Saul: Deus escolheu alguém melhor do que você, alguém segundo o coração dele. Deus, ele não vai te chamar por engano. Deus, ele não errou o teu endereço. Só que Davi, quando estava no campo e ninguém via, Davi lutava contra leão e urso, justamente para poder defender as ovelhas de seu pai, aquelas poucas ovelhas. Quando ninguém estava vendo, ele estava lá defendendo as ovelhas. Quando ninguém estava vendo, ele estava lá enfrentando urso e leão para defender umas poucas ovelhas. Então Deus olha para o coração dele e fala: tá aí o homem que eu preciso, um homem que dá a vida para defender as minhas ovelhas. Então Deus, ele vê o coração, ele vê a intenção do coração. Se ele te chamou, ele viu algo. Aí eu entro na parte que eu quero falar desse vídeo, a obediência. A obediência, ela te respalda. A obediência é demonstração de amor a Deus. Porque nós fazemos aquilo que a gente não gosta de fazer, aquilo que a gente não quer fazer, só para obedecer a Deus. Há demonstração maior do que você fazer algo que te incomoda, que é sacrificante para você, que é desconfortável para você, nem que seja no começo, para agradar a Deus. Então, o que acontece? Olha o que vai dizer aqui no verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Deus ama ele porque ele estava disposto a entregar a vida dele, a obedecer à vontade do Pai dele. Porque esse foi um plano instituído por Deus para nos salvar. E Jesus foi obediente até a morte de cruz. Tanto que quando ele está ali na sua angústia, horas antes dele passar pela crucificação, ele vai até o jardim do Getsêmani e ele pede: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja conforme a tua vontade. E Deus o consolou, mas não o livrou da crucificação, porque foi feita a vontade de Deus. E ele foi obediente. Ele disse. Ele estava com medo de passar por tudo que ele passou. Ele estava angustiado. Mas mesmo assim, ele foi obediente. Então a obediência, ela é uma demonstração de amor a Deus. Como eu disse, em 1 Samuel diz que ele se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Em Atos 5:29, os apóstolos vão dizer: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então você tem que se perguntar: por que você não está atendendo o chamado? É por vaidade? É vergonha? É por causa daquilo que os homens vão achar? Porque Jesus diz que por mais que a gente se preocupe, a gente não pode acrescentar um dia à nossa vida. Então o que o homem pode fazer por nós? Nada. E outra coisa, será que é tão difícil obedecer a um pai tão bondoso como o nosso? Quantos livramentos você já viveu?
Você sabe que você só chegou até aqui porque foi a mão dele te guardando. E vai ver que para esse momento você foi guardado. Para esse momento a sua vida foi poupada. Para esse chamado, você foi livrado de tantas coisas no meio do caminho. Não tem como ser bem-sucedido andando fora dos caminhos de Deus, nem desobedecendo a Deus. Então não espere mais. Obedeça. Somente isso, obedeça. Ore a Ele. Peça a Ele orientação. Peça a Ele discernimento. Peça a Ele que você faça aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer. Fala, Senhor, eu tô com um caderno e uma caneta na mão. Porque o nosso Pai é Pai de detalhes. Fala comigo, Pai. Como o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Anota, escreve. Ele é tão bondoso, Ele espera tanto. Ele ensina tanto. Mas quando Ele chama, quando Ele requer, só obedeça. E obedecer a Deus não é difícil. Não é difícil, porque obedecer a Deus só traz benefícios a nós. Não há como alcançar Canaã sem obedecer os mandamentos, os estatutos. Hoje é a mesma coisa, Deus não mudou. Deus é imutável. É um dos atributos de Deus, a imutabilidade. Então vamos obedecer, frutificar, porque é tudo que Deus quer de nós. Que no tempo certo a gente dê frutos. Porque a árvore não come o seu próprio fruto. O fruto é para outros. É para crescimento do reino de Deus. É por isso que Ele precisa da nossa ajuda para trazer as outras ovelhas de outros apriscos. Então que hoje você possa se posicionar em obediência. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se ela fez sentido para você, clica aqui embaixo no botão de gostei. Se inscreva no canal e compartilhe com mais algum amigo que está precisando ouvir essa mensagem também. Até o próximo vídeo. Graça e paz.